Graça e paz. Amém. Muito bom. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Bênção, não é? Que bom que você está aqui. Que bom estar aqui, não é? Fui escalado para trabalhar hoje e entendi o recado do pastor Disseu. É para eu vir de quarta-feira. Vou obedecer. Muito bom. Tiago capítulo 2. Vamos ler o último versículo. Diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vou ler novamente, Tiago, capítulo 2, e o versículo 26, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse dia. Tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos alegres, Pai. Muito obrigado por este dia, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, junto com os nossos irmãos congregados. Muito obrigado porque as Tuas misericórdias, a Tua palavra diz que elas se renovam todos os dias, todas as manhãs, em nosso favor. E hoje foi mais uma vez que isso aconteceu. Nós Te agradecemos pela nossa saúde, nós Te agradecemos pelo ar que nós respiramos. Nós Te agradecemos por esse momento tão especial de ministrarmos ao Senhor cânticos maravilhosos, Pai. Muito obrigado por tudo. E que nesta noite o Senhor encontre em nós corações disponíveis, terra boa. Tua palavra diz em Mateus 13 e 23 que a terra boa, o Senhor mesmo disse, é aquele que ouve e compreende. Que nós possamos nesta noite ouvir a Tua palavra e compreendermos aquilo que ela está dizendo a nós. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, assim como tem feito todos os dias, e que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, aumentados, mais parecidos contigo, pois esse é o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, e amém. Muito bom. Tiago, eu estava pensando nesse texto para hoje, e é interessante que Tiago é mais ou menos como aquela pessoa que nós, quando estamos em uma roda de conversa, que fala pouco, mas quando fala bastante bem, não é? Tiago escreveu pouco, praticamente um dos que menos escreveu no Novo Testamento, ou até na Bíblia, né? Por que não dizer? No Novo Testamento só Judas, creio que escreveu menos do que ele. Escreveu pouco, mas escreveu coisas muito interessantes para o nosso crescimento. O capítulo 2 de Tiago, ele começa falando a respeito do problema, não é? Ou o erro de cometermos na igreja acepção de pessoas. E ele fala sobre esta falha que nós temos em, de fato, diferenciar pessoas, tratar um melhor do que outro, né? Ele fala especificamente aqui a questão de ricos e pobres, mas nós podemos entender que, de fato, a Bíblia diz que nós não devemos fazer diferença a ninguém. É isso que Tiago está falando aqui. Depois, a partir do verso 14, ele começa então a falar sobre a fé e as obras. No capítulo 1, ele falou a respeito da fé, e ele diz que a fé ela precisa ser completa. Mas no capítulo 2, então, a partir do versículo 14, ele fala que a fé não pode caminhar sozinha. Coisa esta que muitos de nós, cristãos, filhos de Deus, que estamos na igreja, acreditamos e praticamos o não ato da obra,
né? Nós fazemos ao contrário disso, às vezes, né? Então vamos ler o texto e depois eu continuo a explanação. Diz assim, versículo 14: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, ou foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Versículo 25, de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? E aí ele finaliza com o 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que nos faz viver uma vida cristã e às vezes desprezar este lado das obras, e eu já vou falar o que são as obras, é o texto de Efésios, onde Paulo fala que a salvação é pela fé. Efésios 2 e 8. Vamos ler lá, para não ficar um vácuo. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E o 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas agora Tiago fala, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, e nós já falamos aqui sobre isso, muita gente ministra aqui sobre isso, a partir do momento que o Espírito Santo passa a morar em nós, o nosso espírito é recriado, nós nascemos de novo, assim como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus explicou a Nicodemos, e isso serve para todos nós, este é o processo. E aí nós nascemos de novo então e passamos a crescer, né? Ou a ter vida no Espírito, o nosso espírito é recriado, foi feito de novo, é assim que a Bíblia diz, foi refeito, ressuscitado, não é? E a Bíblia diz lá em Coríntios, segunda carta aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e isso tudo se fez novo. Então, nós vamos agora passar por um processo de crescimento espiritual, porque nós somos, assim que nos convertemos, como meninos, crianças, não é? E Pedro fala que a gente precisa, inclusive, tomar leite. Muito bem, aí nós começamos a crescer. E Paulo também falou que o espírito, nosso espírito que está crescendo, precisa de alguma maneira começar a dar fruto. Tem que ter resultado. Já falamos também sobre isso, não é? Quando nós lemos lá em João 15, que fala a respeito de galhos que estão ligados na videira verdadeira que é Jesus, e esses galhos precisam frutificar. Esta é a nossa vida, nós precisamos gerar frutos. Então, não faz sentido uma vida cristã que não dê resultados. E aí nós encontramos então esse texto de Tiago falando a respeito de obras. Que obras são essas? Será que são obras sociais? Será que são obras
de alvenaria, né, um trabalho de obra de pedreiro, que tipo de obras? Né? E poderíamos nos perguntar, alguns entendem isso como obras sociais. Ah, se eu estou levando sopa para quem está sem comida, é obra. Se eu estou distribuindo cestas básicas, é obra. Alguém poderia interpretar, se eu estou ajudando os velhinhos a atravessar a rua, é obra. Outro, né, se eu dou lugar no ônibus para uma pessoa mais velha, é obra. Mas de fato, que obras são essas que Tiago fala? São as mesmas obras que Jesus falou quando alguém lhe perguntou: Senhor, qual é o principal dos mandamentos? E Jesus respondeu: o maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus completou: e o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como a ti mesmo. Que obras então são essas que não podem ficar desconectadas de todos nós? Uma vida de amor ao nosso próximo. Porque tudo o que nós fazemos, se nós fizermos o que a Bíblia diz, nós vamos dar preferência às outras pessoas. Jesus falou, e nós falamos aqui também recentemente sobre isso, que maior é o que serve. Então, ter uma vida que mostra a fé através das obras é se esforçar para que a nossa vida possa de alguma maneira beneficiar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ou, diretamente dentro daquilo que a Bíblia diz, a vida do nosso próximo. E nós passamos muito tempo na igreja falando: eu não preciso fazer nada, porque a salvação é pela fé, pela graça sois salvos, e é melhor nem fazer as obras para que eu não me glorie. Não, isso é um engano. Ninguém precisa se gloriar por ser uma pessoa boa, mas é obrigação de todos nós sermos pessoas boas, porque o nosso irmão mais velho, o nosso pai, a Bíblia diz que ele é um Deus bom. Então não combina um crente ruim, não combina conosco, não combina com a fé que nós professamos, nós não sermos pessoas boas. Não combina com uma conduta de um cristão maltratar os outros. Não combina com a conduta de um cristão não se esforçar para fazer bem às outras pessoas, e sejam elas quem forem. Algumas pessoas falam: não, mas eu procuro tratar muito bem o meu próximo, e o meu próximo é a minha família. Amém, que bom, mas tomara que nós consigamos ir além da nossa família. Tomara que nós consigamos, como cristãos, enxergar todas as pessoas como sendo, todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance, como sendo nosso próximo. É muito bom, na verdade é um mandamento, não é? Que nós saiamos para fazer aquilo que a Bíblia diz, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas tão bom quanto isso é se nós, pelo nosso exemplo, levarmos pessoas a Cristo. Pelas nossas atitudes, conseguirmos arrastar pessoas. Pela nossa conduta, as pessoas quererem ser parecidas conosco e, automaticamente, elas vão entender que nós somos parecidos com alguém. Nós não estamos agindo desta maneira, ou não estamos refletindo frutos de nós mesmos. A própria Bíblia diz que não há bondade dentro de nós, pelo contrário. Todos nós, não é? Se você
quiser entender isso com profundidade, pegue a palavra de domingo de manhã do pastor Nilo e você vai poder compreender essa questão da natureza adâmica. Né? Todos nós viemos herdeiros de uma semente pecaminosa e não há bondade em nós. Tudo que tem de bom em nós é porque Deus, através do Espírito Santo, está em nós. Nós de nós mesmos não somos nada. Mas Ele, em nós, aí sim, Ele pode transformar-nos e fazer-nos gerar coisas boas. Então é por causa dEle. Se é por causa dEle, nenhum de nós tem que se gloriar disso. Mas nós também não temos que nos acomodar e falar, mas eu não preciso, porque a Bíblia diz que não é por isso que eu serei salvo. Claro, de fato não é por isso que você será salvo. Mas como eu disse, e como o texto de Tiago diz, não combina, não orna, não é? Você que é crente há tanto tempo e não consegue demonstrar bondade, eu vou lhe dizer, meu irmão, se você tem dificuldade em ser bom, da maneira que seja, se você às vezes se pega com maldade, e às vezes, quase sempre no seu coração, pensando mal das pessoas, não conseguindo se movimentar para ajudar alguém, eu vou lhe dizer, alguma coisa está errada. E nós precisamos nos esforçar para praticar isso. Nós precisamos nos esforçar para de fato demonstrar, principalmente para nós mesmos, nós temos que mudar. Porque se você chegou na igreja, se você entrou para o reino sendo uma pessoa ruim outrora, você precisa mostrar para você mesmo que por causa de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em você, Ele pode transformar você em uma pessoa boa. Ele pode me transformar em uma pessoa boa. O Espírito Santo pode transformar um homem que outrora matava em alguém que agora procura fazer o bem para outras pessoas. Ele pode transformar alguém que vendia drogas em alguém agora que transmite boas novas, o Evangelho. Ele pode transformar alguém que era adúltero em alguém que já não é mais. Ele pode transformar alguém que roubava em alguém honesto. Ele pode transformar alguém que falava mal dos outros em agora um abençoador. E nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos nos acomodar e falar, agora eu estou salvo, o meu problema está resolvido. Isso é de um egoísmo terrível. Você e eu temos sim uma obrigação, não para sermos salvos, mas para que a nossa conduta possa testificar aquilo que nós dizemos que acreditamos. A nossa conduta tem que testificar aquilo que nós professamos, porque senão nós seremos bons hipócritas. Jesus deu um exemplo de um homem que chega na igreja e falou, Senhor, eu sou demais, eu dou o dízimo, eu faço muitas coisas maravilhosas, aliás, eu não sou como esses pecadores aí não. Eu faço jejum, eu oro até de madrugada. Eu sou muito bom. Aí Jesus falou de outro que chegava e ficava lá atrás, escondido, batendo no peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O grande problema é que nós, às vezes, queremos achar que estamos já resolvidos, e não estamos. Quanto mais você acha, e eu também, que estamos prontos, aí é que não estamos. Porque
Quem tem que achar que eu e você estamos prontos não somos nós. Se tem alguém que não tem que se que falar de si próprio, não, eu já estou maravilhoso, não somos nós. Aliás, eu de mim mesmo, eu tenho que só olhar para as coisas que eu preciso melhorar. Quem tem que testificar alguma evolução na minha vida são as pessoas que me rodeiam. Quem tem que testificar algo bom acontecendo na minha vida e que pode inclusive impactar outras pessoas, são as pessoas que são afetadas por isso de maneira positiva, e não eu. Não, olha, eu sou maravilhoso. Não. E eu digo para você a mesma coisa. Não faz sentido você falar bem de você mesmo. Você precisa agir e não falar. Não faz sentido você fazer algo bonito e você propagar. Olha, irmãos, olha como eu sou maravilhoso. Não, não faz nenhum sentido isso. E eu vou te falar também, a tua mãe falar bem de você, não vale também. Tem que ser as pessoas mais de longe. Tem que ser as pessoas que de fato percebem pelas nossas ações que nós estamos transmitindo alguma coisa boa. E as oportunidades, elas não param de chegar a nós. Dentro da igreja, nós temos muitas oportunidades de fazer coisas boas para outras pessoas, que são o nosso próximo. Na nossa casa, na nossa família, nós temos oportunidade de fazer isso todo dia. Na rua, você tem oportunidade de fazer isso todo dia. O problema é que nós ficamos pensando assim, mas essas obras são obras grandes, maravilhosas. Puxa vida, o irmão José Rosa, pastor José Rosa, ele sim faz uma obra maravilhosa. Olha, sai aqui do Parque América há mais de 20 anos e percorre quase que a Zona Sul toda, até chegar no Vila Gilda, para encontrar ali um povo e falar de Jesus para ele, e incansavelmente ele vai. Eu quero uma obra dessa. Isso é que é uma obra maravilhosa. Aí nós ficamos esperando chegar uma obrona e não fazemos coisas pequenas. Mas a Bíblia, no Tiago não falou assim, olha, a fé sem obras acima de 15 quilômetros é morta. Não, só falou de obras. Só falou de trabalho. E se você procurar, tiver a curiosidade de procurar saber o que são as obras, é trabalho. E fazer bondade às pessoas é trabalho, porque tudo dá trabalho. Quando você enxerga alguém com fome, aqui ele dá o exemplo disso, não é? Quando você enxerga alguém com fome e dispõe de 10 reais que você usaria para o seu benefício, para comprar um pão para essa pessoa, é trabalho. Te dá trabalho. Aí você fala, mas que trabalho dá eu tirar 10 reais do meu bolso e comprar um pão para alguém que está precisando? Não, você tem que pensar no trabalho que deu. Você trabalhou para ganhar os seus 10 reais. E você abriu mão daqueles 10 reais para abençoar a vida de outrem. Glória a Deus. É uma obra. É um trabalho. Você abençoou alguém. Mas eu quero fazer algo maior. Glória a Deus, então faça. Mas se nós não começarmos pelas pequenas coisas, nós nunca vamos chegar nas grandes. Eu gosto muito de uma palavra de um pastor, faz muito tempo que eu ouvi isso, Silmar Coelho, já falei aqui também a respeito disso. Ele falou, meu irmão, você não lê nada da Bíblia. De repente você ouve alguém falando, se emociona e coloca um propósito, fala, a partir de hoje eu vou ler 10 capítulos por dia. No primeiro dia você lê 10, quase morrendo quando chega no 9º. Depois de alguns dias você vai chegar naquelas partes mais difíceis do Gênesis, entre Gênesis, Êxodo, Levítico, então, aí você fala, mas não dá para ler 10, é muita coisa. Senhor, me perdoa, vou mudar para 5. Chega uma hora que você, na segunda semana, você não está mais lendo nada. Então, se você não tem o costume de ler a Bíblia, comece com um versículo. Passe para 10.
Depois, quando você estiver mais treinadinho, você vai para um capítulo. Você não faz bondade com ninguém. Você não se esforça para fazer, você e eu, tá bom? A palavra é para todos nós. Nós não temos o hábito de fazer nada fora da nossa rotina para ninguém. Aí de repente você ouve uma palavra e se emociona e fala igual Zaqueu: ah, Senhor, metade do que eu tenho eu vou dar. Não coloque como propósito algo que talvez você nem possa fazer. Vamos colocar como propósito coisas que nós podemos fazer. Eu creio no avivamento, que nós temos ouvido falar dele aqui, temos vivido passos importantes, eu creio, para vivermos, já vivemos coisas maravilhosas aqui, e eu creio que vamos viver muito mais. Mas eu temo um pouco que algumas pessoas se empolgam só com isso. E o só com isso, por favor, coloque entre aspas, porque isso é muita coisa. Mas nós temos que nos importar com a Bíblia toda. Eu não creio no Evangelho onde nós pegamos só aquilo que nos interessa. Como é mais fácil não dispor de tempo, recurso, esforço para se movimentar em favor de outras pessoas, então eu prefiro pegar aquele versículo de Efésios que diz: a salvação é pela fé e não precisa de obras. Mas a Bíblia não para por aí. Ao mesmo tempo que de fato a salvação é pela fé, mas a fé sem obras, ela é morta. E eu estou, pela palavra de Deus, nos provocando nesta noite a nós estarmos atentos. O pastor Samuel fala muito sobre isso, ou já falou, né? Se nós sairmos aqui deste lugar, deste endereço, Rua Jequirituba 2030, onde nós estamos plantados há tantos anos, não é? Muitos anos que estamos aqui. Se nós sairmos daqui, qual é o impacto que a nossa saída gera nas pessoas que estão em volta de nós? Você, eu, se nós sairmos de onde nós estamos, qual é o impacto que nós geramos nas pessoas que estão ao nosso redor? Eu vou lhe falar, se eu não faço nada de bom para ninguém, pelo contrário, eu vou provocar festa quando eu sair. Dia que eu morrer, então, a turma solta a bexiga. Mas não deveria ser assim. Nós, de fato, precisamos marcar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu vou lhe falar, não é pelo dinheiro, não. Aí você pode dizer: ah, eu não sou uma pessoa de impacto porque me falta recurso. Não, meu irmão, você tem as suas mãos, coisa maravilhosa, o seu corpo, a sua inteligência. Nós fizemos, é interessante isso, né? No tempo mais difícil, no tempo em que nós não podíamos sair de casa, vamos dizer assim, por causa da pandemia, nós fizemos 2 obras grandes. E eu digo nós porque foi um grupo que impactou algumas pessoas aqui da nossa igreja. E é interessante quando nós fazemos esse tipo de movimento, e isso não é novo, tá bom? Para você que de repente, mas isso foi agora, durante a pandemia. Não, o pastor Disseu pratica isso há muitos anos, muitos anos. Quantas pessoas aqui foram impactadas positivamente pela igreja? Não por uma pessoa, mas pela igreja, porque a igreja se levantou, foi lá e restaurou a casa de alguém, completou a laje de alguém.
terminou um cômodo para alguém, abençoou de alguma maneira uma família. Mas nós não podemos parar com isso. A Bíblia diz que lá na igreja de Atos, né, no começo do livro de Atos, fala que eles tinham as coisas em comum. E eu posso entender que, mais ou menos assim, eles não se conformavam em alguém que tem mais e outra pessoa que tem bem menos, e eles estarem convivendo no mesmo espaço. Não. Aqueles que tinham mais, eles se sentiam incomodados a repartir com aqueles que tinham menos, para que minimamente todo mundo pudesse viver bem. Eu não estou falando aqui de ideologias, por exemplo, o socialismo. Eu estou falando de cristianismo. Eu estou falando de eu e você termos coragem de encontrarmos pessoas onde na casa dela chove muito e na sua não chove nada, e você no mínimo ter compaixão, e eu também, falarmos, puxa, nós precisamos fazer alguma coisa, porque tem um irmão meu que está vivendo num lugar que chove em cima da cama dele, e na minha casa não chove. Mas nós temos dificuldade com isso. Poucas pessoas se manifestam para quando você chama. Coisas simples. Coisas simples. Desde fazer uma obra na casa de alguém, a dar carona para um irmão que está precisando ir ao hospital com frequência. Nós temos dificuldade. E por favor, assim como todas as palavras aqui, isso é a Bíblia. Se em algum momento você ou eu nos sentirmos acusados, não se sinta. Quem tem que te convencer não sou eu. A Bíblia diz que há uma pessoa que é responsável por convencer o homem sobre qualquer coisa. E essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. E se você não sabe, eu sei que você sabe, mas eu devo lhe lembrar, ele habita dentro de você. Então, meu irmão, quem vai lhe convencer a você e a mim sobre qualquer coisa é o Espírito Santo. E outra coisa, isso não tem nada a ver com lei da semeadura, porque ser bom não é porque eu vou ter recompensa. Eu não tenho que fazer bondade com as pessoas porque, não, se você não fizer bondade, então as coisas não vão voltar para você. Misericórdia, não é esse pensamento não. Hoje em dia está na moda falar assim, olha, aquilo que você faz, o universo lhe devolve. Também não é disso que eu estou falando. Porque tanto eu, quanto você e quanto o universo somos criação do mesmo Deus. E a Bíblia diz que este Deus, Ele é bom. O próprio Tiago, capítulo 1, versículo 17, você não precisa nem virar folha, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, se tem alguém bom, não é o universo e nem ninguém, é Deus. Ele é bom. E não é de hoje que Ele é bom. Ele é bom. Aí você pergunta, desde quando? Desde sempre. Porque Ele não tem nem começo e nem fim. Ele é bom. Simplesmente assim. Deus é bom. E se eu e você somos filhos, nós temos que ser a cara do nosso Pai. Temos que ser bons também. E eu vou te falar, se você olha para dentro de você, em cumprimento daquela palavra lá que nós lemos em toda a ceia, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, se você, em cumprimento dessa palavra, olha para você e percebe que ainda há maldade em você, eu e você precisamos ficar preocupados, porque nós não podemos ter maldade dentro de nós. Pelo contrário, nós temos que estar cheios de bondade. E assim como, falando outro dia de casamento,
Nós usamos um exemplo. Quando você está casado, você precisa se esforçar em alguns momentos para fazer com que o seu casamento dê certo. Não é? É assim. Praticamente o tempo todo. Você e eu precisamos nos esforçar para fazer com que este relacionamento, que Deus está neste negócio, dê certo, funcione. Então você, marido, não gosta de conversar, mas sua mulher gosta de conversar muito, bastante. Bastante mesmo. Bem muito, sim. E você não gosta de conversar nada. Como que podemos equilibrar isso? Precisa haver um esforço de dois lados. Ela se esforçar no sentido de dar um freiozinho, não é? Então, se ela fala muito, tentar falar só bastante. Se você não fala nada, você tem que tentar falar um pouco. E assim é, até que vocês consigam se encontrar. De bastante ela passa a falar razoável, você que não fala nada começa a falar um pouco, daqui a pouco você está falando um pouco mais, em algum momento as coisas se encontram. Precisa de esforço. E eu comento aqui com os irmãos, né? Às vezes a sua esposa olha para você, isso já aconteceu comigo muitas vezes, e falou assim: mas você está se esforçando, isso não é do coração. Eu falei, por enquanto não. Eu preciso ser sincero, mas uma hora será. A Nádia já reclama, por exemplo, para melhorar o exemplo, que às vezes ela fala assim: nossa, estou com dor de cabeça. Na minha cabeça racional, eu ouço aquela informação e é apenas uma informação. Ela não me pediu remédio, não pediu chá, não pediu nada, ela só falou, estou com dor de cabeça. Eu ouço e falo, penso comigo, tá bom, tomara que passe. Mas do lado dela, e ela externou isso depois de várias vezes falar, né? Estou com dor de cabeça, estou com dor no braço, estou com não sei o quê. Em algum momento ela falou, você precisa ser mais empático. Eu falei, como é? Ela falou, quando eu falar estou com dor de cabeça, alguma manifestação você tem que fazer. Qualquer coisa. E eu falei, tá bom. E aí outro dia, ela falou, nossa, estou com uma dor, não lembro aonde. E eu virei e falei, tadinha. Aí ela começou a rir. Falou, foi muito falso isso. Falei, mas é um começo, eu estou me esforçando. Ah, puxa, quer alguma coisa? Mas isso faz parte, é um treino. Eu preciso me esforçar para ser empático então e demonstrar isso. E depois de algumas vezes falando e nós dois rindo com essa situação, agora já quase que virou normal. E assim é. É um esforço. E não importa outra pessoa perceber que você não está fazendo aquilo, nossa, de todo, é normal para você. Não, no começo é um esforço. Então, fazer coisas boas às pessoas é um esforço também. Tratar bem os outros. Ser solidário. Se esforçar para dividir o pouco que você tem. Se esforçar para, sabe, eu me lembro, e eu confesso para vocês que quando nós começamos, ou tivemos, né, alguém juntou e falou vamos, e começamos a pensar nisso, foi durante a pandemia, esse negócio de vamos ajudar o irmão a mexer na sua casa e tal. Eu me lembrei, e você deve se lembrar também, quando o nosso saudoso irmão Odilon estava aqui conosco, e virava e mexia, estava o Odilon no final do culto, dando um aviso. Irmãos, precisa de alguém para encher uma laje no sábado. Quem pode? Sempre os mesmos 2 ou 3 levantavam a mão. E eu sempre era um daqueles que não levantava a mão. Irmãos, precisa doar sangue para alguém. Quem pode? Sempre os mesmos 4 levantavam a mão. E estava sempre o Odilon puxando essa fila.
obras. Aí você fala, mas que bobeira. Irmão, se a gente não consegue ser bom dentro da igreja, como é que a turma lá de fora vai ver bondade em nós? Se nós não conseguimos nos reunir no sábado para encher a laje do irmão, como é que nós poderemos fazer algo bom para alguém de fora e a ponto de impactar as pessoas? E você sabe que existem, e eu não estou falando para, como é que se diz? Para nos deixar constrangido a todos nós, mas existem religiões, vamos chamar assim, que a essência de sua existência é a obra. E de acordo com aquilo que nós cremos, nós somos os filhos e eles não. Veja que interessante. Você entende o que eu estou falando? Religiões que a base, o que rege, o que os motiva, são as obras. É se esforçar para promover o bem a outras pessoas. Então, que nós, como crentes, cristãos que somos, possamos, não é? De fato, começar a nos esforçar. Para quê? Para melhorar a vida de outras pessoas através de nós. Tudo que nós fazemos aqui está dentro da vontade de Deus, tudo. Tudo que rege esta instituição, que antes de ser um CNPJ de uma igreja local, faz parte do corpo de Cristo, a igreja, e eu creio que você compreende que você faz parte da igreja, da noiva do Cordeiro, muito antes de você pertencer à Igreja Batista do Parque América, à Igreja Batista do Jardim Gilda, a Igreja Batista da Vila Rubi, a Igreja Batista de seja qual for o endereço da sua igreja, batista ou presbiteriana ou assembleia ou qualquer que seja o endereço ou a denominação. Mas antes de você e eu fazermos parte desta instituição aqui terrena, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Antes de você e eu termos qualquer título, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou quase Deus. Não, meu irmão, nós somos filhos e somos irmãos. E como filho e como irmão, eu vou lhe dizer, nós temos uma obrigação. A obrigação de ser bom com as pessoas. E aí você pode pensar, mas que tipo de bondade eu posso fazer? E eu lhe dou uma resposta para você sair daqui feliz hoje pensando nela. Toda bondade que estiver ao seu alcance fazer, você precisa fazer. Se a bondade que está ao seu alcance fazer é ir na casa de alguém para levar uma cesta básica, então não se negue a fazer isso. Se a bondade que está ao seu alcance é ir na feira, ajudar pessoas que não têm condições a carregar a sua sacola até em casa, então faça. Se a bondade que está ao seu alcance é ir a uma família para ajudá-los a sair de um conflito, então faça. Se a bondade que está ao seu alcance é encher a laje de alguém, então faça. Se a bondade que está ao seu alcance é dar uma casa de presente para alguém, então faça. Se a bondade que está ao seu alcance é simplesmente passar tempo com alguém, uma noite com alguém que precisa de você no hospital, então faça. Eu não sei qual é a bondade que as pessoas que estão ao seu redor estão precisando. Eu só sei que Jesus falou que
o segundo mandamento, e semelhante ou tão importante quanto o primeiro, era amar o próximo como a ti mesmo. Sabe o que é interessante? Que na maioria das vezes nós só percebemos as necessidades quando somos nós que estamos precisando. Infelizmente. Deus precisa permitir, ou as coisas precisam acontecer na nossa casa, para que nós possamos enxergar e falar: puxa vida, quanto tempo que eu não enxerguei essa necessidade na vida dos outros, e agora eu, aqui, estou precisando dos outros. Se talvez você nunca teve a necessidade batendo na sua porta, não espere, é um conselho, né? Porque melhor é se você e eu, só pela palavra, entendermos que vale a pena fazer isso que Tiago está propondo para nós. Realizar obras, para que as nossas obras, para que o trabalho das nossas mãos possa testificar. De novo, não para que eu, você ou qualquer pessoa olhe para as nossas mãos e falemos: glória a Deus, eu sou demais. Não, meu irmão, porque se eu e você permitirmos subir isso ao nosso coração, a palavra vem ao nosso encontro e fala: cuidado, cuidado, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Às vezes você pensa nisso só em relação ao dinheiro. Não. De repente o seu orgulho fica tão maravilhoso que ele vira o seu tesouro. Não. Deus, a Bíblia diz que Ele mesmo abate quem se ensoberbece. A humildade precede a honra. Então, não é nada nosso, não é nada meu, não é nada seu. Esta obra não é nossa. Quando nós temos consciência disso, quando nós entendemos que nada disso aqui tem um dono aqui desta terra, o dono disso é o próprio Deus. O noivo da igreja é Jesus. Você e eu estamos aqui para servir. Mas se eu fizer, as pessoas vão me reconhecer. Não, não é para isso que nós fazemos nada. Não é por uma recompensa, é porque a essência da bondade está dentro de você. Aí você fala: mas como que a essência da bondade está dentro de mim, se eu não tenho vontade de fazer nada pelas pessoas? Eu lhe digo que a essência da bondade está dentro de você, porque se você é um crente, o Espírito Santo habita dentro de você. E Ele é bom. Então, se Ele habita dentro de você, eu lhe digo, creia, a bondade está dentro de você. Se a bondade está dentro de você, de alguma forma você pode externá-la, desde a maneira mais simples até a maneira mais complexa. Mas não é o tamanho, não é, eu quero fazer algo grande. Não, meu irmão, você não quer fazer nada, você quer servir. E quem quer servir não escolhe. Nós já falamos isso aqui, né? Você e eu somos como um estepe. Se você tem carro, ou se você já viu um carro, você sabe como funciona o estepe, não sabe? Normalmente um carro tem quantos pneus funcionando? Um carro simples de passeio? 4 pneus. E tem quantos steps? 1, não tem 4, tem 1. Você imagina, então, use sua criatividade agora, o seu step tem vida própria. E aí, você está lá andando com o seu carro e de repente fura um pneu. E é o pneu traseiro do lado do passageiro, portanto, aquele do lado direito e atrás. Aí você abre o seu porta-mala ou vai até o seu step, aonde quer que ele esteja, e quando você tenta pegar o seu step que tem vida, vira para você e fala: não,
Atrás eu não quero. Eu só quero se for na frente. Que humilhação é essa? Isso pode acontecer? Claro que não. Porque o seu step é um step. Ele está lá para ser step. E o pior para o step. Nos carros novos, os pneus são de roda de liga leve, mais largos assim, maiores. Aí quando você pega o step, ele é mirrado. Ele é fino, feio, uma roda de ferro preta. Nem combina. Quando você põe no carro, você fala, meu Deus, preciso logo trocar isso aqui, porque que step feio. Step ainda é feio, além de ser step. E não reclama do lugar que vai, porque ele está lá para ser step. Nasceu para ser step. Agora nós na igreja só queremos, puxa, mas nessa obra, atrás, não. Meu irmão, nós somos step. É para isso que nós estamos aqui, para servir, aonde precisar. A Bíblia diz, tudo o que vier às tuas mãos para fazer, faça. Muito obrigado. Eclesiastes 9 e 10. Tudo, não as coisas belas, tudo o que vier às tuas mãos para fazer, faça, conforme as tuas forças. Faz da melhor maneira possível. Seja fiel nas pequenas obras. Quem sabe, sendo fiel nas pequenas, Deus não vai enxergar em mim e em você um coração disponível para executar grandes. Mas se a gente não está disposto nem a começar, carregar um bloco, um tijolo, coisa mais boa, irmão, é você não saber nada de obra, não sabe pegar a colher de pedreiro certo na mão. É tão ruim, e eu digo por mim, é tão ruim, qualquer coisa que você faz, você se machuca. Mas você vai e começa a trabalhar do lado do irmão que sabe fazer as coisas, e aí você vira um carregador de bloco para aquele irmão, um step. E aí de repente você olha e fala, mas eu vou carregar bloco para esse irmão? É isso que Deus quer para você. Aí você fala, mas olha, eu que faço isso, eu que sou isso, vou carregar bloco para esse irmão? Sim, porque você não está aqui para escolher, você está aqui para servir, e eu também. Amém? Muito bom. Então, de acordo com o que Tiago escreveu, você tem fé? Que bom. Então mostre a sua fé pelas suas obras. Amém? Vamos ficar em pé? Assim dá tempo do Paulo Henrique vir aqui. E vamos orar. E você vai orar por quem? Por você. E eu vou orar por mim. E vamos orar por nós, para que Deus nos transforme todos os dias, para que eu e você nos tornemos cada vez mais alguém parecido com Ele, porque este é o nosso objetivo. Olha, se tem alguém que soube servir para nos ensinar, foi Jesus. Então, se eu e você conseguirmos ser parecidos com Ele, já vai ser muito bom. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, eu te agradeço porque nada disso, nada dessa palavra foi escrita por mim ou por qualquer um dos meus irmãos aqui. Mas a Tua palavra diz que foi o próprio Deus, o Senhor, que inspirou alguns homens santos para escrever essas coisas que vieram direto do Teu coração para nós, para a igreja. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos convencer todos os dias a respeito daquilo que a Tua palavra diz a respeito de nós. E nós queremos ser, de fato, um reflexo do Senhor aqui na terra. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam enxergar o Senhor em nós e não nós. Senhor, nós precisamos melhorar muito e nós queremos, estamos disponíveis, Pai. Encontre em nós nesta noite corações disponíveis para crescer e para sermos maduros e muito parecidos contigo. Todos os dias, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que todos cheguemos. E a Tua palavra diz que é possível. Todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu creio que
Nós temos muitas oportunidades. Nós podemos melhorar muito como igreja, como indivíduos, como pessoas, sim. Cada um de nós, olhando para aquilo que está diante de nós, para as possibilidades que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão ao nosso redor, precisando da nossa mão estendida, seja ela a maneira que for. E nós queremos estar dispostos a fazer isso todos os dias, para mostrarmos a Tua glória através das nossas atitudes. A Tua palavra diz: Cristo em vós é a esperança da glória. E que o Senhor possa realmente, através das nossas vidas e das nossas atitudes, trazer esperança às pessoas que nos rodeiam. É isso que nós te pedimos nesta noite, crendo em nome de Jesus e amém. Amém. Graça e paz.